Repita essa oração durante 7 dias. Nós iremos agora para essa oração, que é 2 momentos. Um momento você ora comigo e outro momento eu oro por você. Preste atenção. Nós iremos para a oração e depois eu volto aqui para te explicar mais coisas e também passar a pregação aqui para você. Marque o seu joinha, o seu gostei, o seu like, se inscreva no canal e compartilhe agora. Vamos para a oração. Eu quero que agora, neste momento de oração, a gente suba no mundo espiritual para recolher, para tirar todo o argumento contrário à nossa vida. E aí sim, o encantamento, a feitiçaria, a bruxaria, a maldição, a praga que alguém lançou, a inveja, ela vai ser desfeita. Coloque assim as suas mãos sobre o seu coração. Se no momento dessa oração você sentir uma tontura, um mal-estar, um enjoo, qualquer coisa, você senta na cadeira, tá? Sentir uma coisa estranha, senta na cadeira. Para você, como a gente tem um déficit de obreiros aqui, ainda está começando agora a igreja, ainda não tem muitas pessoas para nos ajudar. Mas eu quero que você ore comigo. Diga assim: Senhor Jesus, neste momento, eu me coloco na Tua presença. Pai, eu estou aqui para reconhecer os meus erros, as minhas falhas, os meus pecados, as minhas iniquidades. Pecados e iniquidades que dia após dia eu tenho lutado para vencê-los, superá-los. E eu sei que eu vou vencer mediante ao sangue de Jesus. Eu sei que eu vou vencer com o Teu perdão. Senhor, vem agora e se manifesta na minha vida com esta graça, com este perdão. Todo pecado, toda iniquidade que eu pratiquei, liberando palavras, talvez fazendo o que eu acabei de ouvir, de aprender, usando a língua como a língua de uma serpente, para espraguejar, amaldiçoar, para liberar sentenças de ódio, de raiva, de inveja, com sentimento de competição. Eu lancei essas palavras na vida de alguém. Eu quero agora que essas palavras malditas percam o efeito agora na vida dessas pessoas. E se eu lancei essas palavras contra mim mesmo, dizendo que eu não presto, que eu não vou conseguir, que eu não vou vencer, que eu não tenho paz, que eu não tenho alegria, que eu não vou ser feliz, que eu não vou prosperar. Palavras das quais eu liberei no momento da tristeza, da angústia ou da raiva. Que todo esse som de serpente que essas palavras geraram no mundo espiritual, e os demônios pegaram essas palavras e hoje usa como argumentos contra a minha vida. Eu quero agora te pedir perdão e cancelar cada palavra dessa que eu já liberei. Senhor, cada atitude que eu pratiquei, defraudando, enganando, mentindo, usando de violência e de qualquer outra artimanha, atitude, comportamento
para prejudicar alguém, para danificar alguém, seja danos morais, financeiros, sentimentais, intelectuais ou até mesmo amorosos. Eu quero te pedir perdão, renunciar tudo isso e profetizar que o efeito dessas atitudes na vida das outras pessoas, que esse efeito acabe. E se fiz isso contra mim mesmo, eu te peço perdão e declaro hoje que esse efeito acabe. Senhor, eu quero agora te pedir perdão e renunciar da minha mente, do meu coração, das minhas emoções, das minhas entranhas, todo sentimento negativo, toda vontade maligna, perversa, pecaminosa, todo impulso pecaminoso, tudo aquilo que eu deixei entrar na minha alma e hoje eu estou sofrendo. Senhor, eu quero agora que o Senhor tire, arranque com a tua mão forte esses sentimentos, estes desejos, essas vontades malignas, todo pensamento negativo de que eu não vou vencer, de que eu não vou prosperar, de que eu não vou ser feliz, de que eu não vou conquistar o que Deus tem para mim. Eu quero agora renunciar e te pedir perdão. Senhor, todas essas brechas que eu citei e muitas outras que possam estar ativas no mundo espiritual e os demônios têm usado isso contra um argumento na minha vida, esses argumentos contrários, eu quero agora que o Senhor cancele, porque neste momento, diante dessa audiência espiritual, eu constituo Jesus Cristo como meu advogado e o advogado fiel. Senhor, toda feitiçaria, toda bruxaria, todo encantamento que lançaram contra a minha vida, todo falso profeta na linhagem, na veia, no ministério de Balaão, profeta mau caráter, corrompido, líder espiritual, seja qual for, de que religião foi, que liberou uma palavra maldita na minha vida, que fez rezas, orações ou trabalhos de magia, eu declaro agora que tudo isso seja colocado diante de Deus. Senhor, qualquer pessoa que fez um dano, que me prejudicou emocionalmente, financeiramente, amorosamente, me prejudicou na saúde, na minha moral, no meu caráter, Senhor, eu te peço justiça, mas eu libero perdão para essa pessoa e declaro que todo dano que foi causado em mim se reverta, se transforme em bênçãos. Traz, Senhor, a restituição. Traz, Senhor, essa restituição para todas as áreas. Senhor, aonde o meu nome foi apresentado, foi dado, aonde
o meu nome foi escrito, aonde a energia espiritual que me pertence foi apresentada, a fim de me destruir, de me amarrar, de me amaldiçoar. Eu declaro agora, aonde o meu nome estiver, que o anjo do Senhor passe agora, limpando, tirando o meu nome da encruzilhada, do cemitério, da mata virgem, de uma pedreira, do alto da montanha, do pé da roseira que foi enterrado, aonde o meu nome está, debaixo do santo, aonde o meu nome está, na boca de demônios. Retira agora tudo e todos os elementos que foram usados como oferta de adoração para essas entidades, para esses demônios. Eu agora invoco a minha oferta, que não há expressão maior. A minha oferta é o sangue do Cordeiro. A minha oferta é o que Jesus fez por mim na cruz do Calvário. Essa é a minha justiça. Essa é a minha defesa. O sangue do justo, o sangue que fala. Jesus, fala agora no mundo espiritual em meu favor, porque são muitas as vozes contra a minha vida, são muitas as vozes contra a minha vida financeira, profissional, amorosa, contra a minha saúde, contra a minha família. Senhor, faz silenciar todas essas vozes, todas essas palavras, como toda linguagem ritualística ou de rituais que fala contra mim. Eu declaro agora que os altares de Baal com os seus demônios sejam destruídos e não tem mais o poder contra a minha vida. Senhor, aonde eu pisei a planta do meu pé e me associei ao espírito de um médium, de um falso profeta, de um feiticeiro, de um bruxo, e aquela cosmo energia negativa, maligna, veio para o meu espírito, veio para a minha alma, eu me desligo, eu me desconecto e declaro agora a minha conexão ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, e que toda interferência diabólica contra mim está cancelada, está neutralizada. Senhor, eu declaro agora que todo mal contra a minha vida vai sair agora, em nome de Jesus. Sai, sai e saia, em nome de Jesus. Amém? Olhe para mim. Nesse segundo momento de oração, eu não vou me estender, é rápido agora. Inclusive, como hoje está pouco número aqui, eu vou colocar as mãos ungidas na cabeça de cada um de vocês. E quem vai assistir posteriormente no YouTube também vai receber, mesmo daí. Você entendeu a palavra? Deu para entender, irmãos? Eu dei uma rebolada para não ficar tão acadêmico, vamos usar essa expressão, tão difícil. No fundo, por mais que eu faça essa oração pedindo para você repetir, algumas coisas vão encaixar, outras não.
Porque eu não sei de todas as coisas que aconteceu com você, o que se passou com você. Ou seja, agora nesse segundo momento de oração, você vai falar para Deus o que é que está de errado na sua vida, onde que você está percebendo que você encontra essa resistência. Ou seja, qual área da sua vida é mais difícil você romper? Qual área da tua vida que você acha que tem um argumento contrário a você? Seja financeiro, seja amoroso, seja um pecado, seja o que for. São argumentos no mundo espiritual que nos impede de ter uma liberdade em Deus. Eu não estou dizendo que você vai ser um santo, nós vamos te beatificar. Não, não é nada disso não. É justamente para você não ficar sofrendo derrotas naquela área. Para você não ficar com dificuldade. Ou seja, é possível esse argumento ser cancelado na tua vida, ser quebrado. Doenças, enfermidades, o que for, você vai colocar diante de Deus. Eu vou começar orando aqui, você vai orar aí, vocês também do YouTube, da internet. E quando dá uns 3, 4 minutinhos, aqui, quem está aqui presencial, eu vou colocar as mãos sobre você e vou orar. Uma oração breve, rápida. O bom é a gente fazer um trabalho de libertação assim, num acampamento, numa conferência assim, que tem tempo da gente orar, ministrar, orar por cada um tempão, botar outras pessoas para orar. Mas mesmo assim, que num culto desse, em pouco tempo, eu creio que Deus pode se manifestar na tua vida. Quando a gente entra nesses assuntos de pecado, de iniquidade, uma coisa eu chego à conclusão: ninguém é santo. Todo mundo, uma hora ou outra, vai ter argumentos contrários. E há argumentos contrários que não vão prejudicar a sua vida. Mas tem coisas que estão no mundo espiritual que te atrapalham muito. É você saber identificar e lutar contra isso. Quebrar isso no mundo espiritual. Amém? Feche seus olhos então. Presente a sua vida a Deus. Senhor Deus, nesse momento, Pai, eu quero orar por o teu filho, pela tua filha, tanto esses meus irmãos que estão aqui presencialmente, como aqueles que estão aqui pela internet, no YouTube, posteriormente assistindo. Senhor, toca ele. Senhor, toca ela com teu poder. Toca ele, toca ela com a tua glória. Toca ele, toca ela com o teu poder. E faça, meu Pai, com que uma manifestação gloriosa aconteça. Hoje foi o dia da gente entender que todos os argumentos contrários à nossa vida, eles não podem perdurar mais. E no lugar desses argumentos contrários, nós queremos encher o céu de adoração, de louvor, de gratidão. Mas, Senhor, confesso que tem algumas pessoas que não dá mais. Não dá mais para ver essa pessoa sofrendo. Não dá mais para essa pessoa, meu Pai, ficar nessa situação aonde o inimigo mantém essa pessoa presa. Aonde, meu Pai, tudo que essa pessoa coloca as mãos não prospera. Aonde, meu Pai, os relacionamentos na vida dessa pessoa são ruins. Eu quero declarar agora a todo demônio que foi pago, a todo demônio que recebeu. Hoje vocês ouviram aqui, demônios, que nós instituímos um advogado, e o nome dele é Jesus. Senhor, aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário por nós, este é o maior altar, este é o maior sacrifício. Não há demônio algum que deu a vida, a própria vida, por nós. Não existe sacrifício maior do que o Senhor. Nós declaramos agora a derrota desses demônios. E que toda essa influência diabólica, ela caia agora. Ela saia da vida desse irmão, da vida dessa irmã. E que no nome de Jesus, meu Pai, todo mal, toda influência maligna, perca a força, perca o domínio. Jesus, eu não sei o que cada uma dessas pessoas está colocando diante de Ti. Eu só sei dizer que há poder no nome de Jesus para que esse mal saia.
vai perdendo a influência, vai perdendo a força de sobre essas pessoas agora. Completamente, Senhor, nós ungimos essas pessoas agora e declaramos que há poder nesse ato de fé. Há poder, Senhor, nessa ação, e determinamos que a influência do mal solta o corpo, espírito de enfermidade e doença, saia, solta, trabalhos, feitiçarias, encantamento, magia, o que foi feito para o financeiro, o que foi feito para a vida amorosa, o que foi feito para os negócios, para os filhos, para a família, perca completamente a influência, perca completamente a força, perca completamente o domínio, em nome do Senhor Jesus. Cada palavra contrária, cada som de serpente, todo sussurrado do inferno, seja silenciado agora. Nós declaramos que o som da serpente seja silenciado agora, e toda influência diabólica, toda influência maligna cai por terra neste momento, da família, de quem esse irmão, essa irmã está intercedendo e orando. Nós determinamos agora que essa força do mal seja cancelada, seja neutralizada, e que no nome de Jesus, meu Pai, tudo aquilo que os teus filhos, meu Pai, está colocando diante do Senhor, que o Senhor, meu Pai, coloque as mãos para abençoar, coloque as mãos para honrar, e que no nome de Jesus seja cancelado cada palavra. Levante as mãos ao alto assim, diga assim: Senhor Jesus, eu levanto as minhas mãos ao alto, é um sinal de libertação, é um sinal de que eu estou livre para te adorar. Essas mãos se levantam para te agradecer, porque eu sei que hoje eu fui liberto, hoje a minha vida vai tomar um novo rumo, hoje essas forças do mal estão perdendo o domínio, e eu vou vencê-las, não por mim mesmo, é porque eu estou contigo, e o Senhor está comigo. Eu estou como Davi, quando era jovem, ele disse para aquele gigante, Golias: eu vou contra ti, com o nome, com o Senhor dos exércitos. Senhor dos exércitos, entra nessa peleja e guerreia por mim. Eu preciso do Senhor. Amém e amém. Dê uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Queridos, preste atenção. Este vídeo aqui, desta oração, que você vai repetir ela durante 7 dias, faz parte de uma série de ministrações e orações que nós estamos fazendo na igreja, desfazendo as obras do diabo. Olha, se você quer encontrar o vídeo anterior para você também repetir 7 orações ou durante 7 dias, primeiro link aqui nas descrições está escrito assim, ó, playlist dessa campanha, aí tem entre parênteses, desfazendo as obras do diabo. Cada semana nós colocamos um vídeo novo, tá? O nosso propósito são 6 semanas. E durante 6 semanas você vai estar pegando as orações, orando 7 dias e esperando o próximo vídeo. Aí, sucessivamente, você vai fazendo isso até completar as 6 semanas. E eu tenho certeza que Deus vai destruir feitiçaria, bruxaria, maldição, para o casamento, para a saúde, para o financeiro, para todas as áreas. Essa oração aqui vale, tá? Então fica firme, porque eu tenho certeza que vai te abençoar poderosamente. Me segue no Instagram, @Pastor Eliseu Lustosa, marque o seu joinha, o seu gostei, deixe seu like aqui no vídeo. E olha só, no final da pregação que eu vou colocar para você agora,
vai aparecer uma vinheta caso você queira abençoar esse ministério, dar uma oferta voluntária, fazer aí um cumprimento de um voto, né? Cumprir um voto. Deixa Deus te usar, porque tudo que você semear, Deus vai trazer pessoas para fazer o mesmo por você. E eu tenho certeza que haverá multiplicação na tua contabilidade financeira. Tá bom? Então, nós iremos agora para a pregação e logo após, então, a vinheta. Vamos lá. Segunda semana, segunda ministração. Graça e paz, boa noite para todos. Irmãos, segunda semana de propósito de libertação. E nós vamos continuar naquele entendimento da semana passada, que a gente está falando sobre desfazendo as obras do diabo. Resumir assim rápido para você captar o que a gente falou semana passada. Semana passada eu falava sobre o texto de 1 João capítulo 3, principalmente o versículo 8, que diz que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. E aí a gente aprofundou, viu palavras gregas e chegou ao entendimento que desfazer é desamarrar, desatar, é entrar no mundo espiritual e anular qualquer decreto, qualquer palavra contrária, porque a palavra diabo, que no original ali grego é diabolos, significa caluniador ou acusador. Lembra-se disso? E aí nós criamos então o entendimento do quê? O diabo, ele está 24 horas diante de Deus acusando eu e você. Lançando diante do mundo espiritual situações, erros, pecados, iniquidades, para que o próprio Deus permita com que ele venha tocar você, ou que o próprio Deus, por si, libere um decreto, uma sentença. E a gente aprendeu isso. E hoje, irmãos, nós vamos aprofundar mais um pouquinho aqui e ver como é que funciona a dinâmica de uma feitiçaria, de uma bruxaria, de um encantamento. Como que isso pega nas pessoas? A pergunta que todo mundo me faz é: crente pega ou não pega? Não? Irmão, a questão é se você tem entendimento, se você está subindo no mundo espiritual para cancelar isso. E a gente vai aqui para um clássico. Abra a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 23. Classicão, irmão. Inclusive o versículo 23, que é o que a gente quer. Mas eu vou ler aqui do primeiro versículo, para a gente construir então essa ideia. E inclusive a gente vai ver aqui, entendimentos proféticos, bacanas da gente entender como funciona o mundo espiritual. Livro de Números, capítulo 23, e aqui conta a famosa história do profeta Balaão e o rei Balaque. Eu gosto desse clássico aqui. E tem várias linhas de interpretação, várias linhas de entendimento profético. Hoje eu vou te passar o básico aqui. E é top isso aqui, tá? Versículo 1 diz o seguinte. Essa tradução aqui é a João Almeida Corrigida Fiel, tá? Botei essa, que a maioria usa essa daqui, tá? Então Balaão disse a Balaque: edifica-me 7 altares. Prepara-me aqui 7 novilhos e 7 cordeiros. Diga comigo: 7 altares, 7 bois, 7 cordeiros. Você vê aí, já tem uma simbologia do 7, né? Da completude, do preenchimento, do Shabá, e várias outras interpretações que eu não vou gastar tanto tempo explicando aqui para você entender. Versículo 2: faz, pois, Balaque, como Balaão dissera. E Balaque e Balaão ofereceram
um novilho. Novilho é o boi com menos de 1 ano, tá? O boi de 1 ano para baixo. Ofereceu um novilho e um carneiro sobre cada um dos altares. Em cada altar ele ofereceu um boi e um carneiro. Aí o texto diz assim, ó: porventura o Senhor me sairá ao encontro. Qual que é o propósito dele aqui? Com 7 altares, 7 sacrifícios. 7 não, no final dá 14, né? Porque é 2 animais. Diga assim, o propósito é Deus revelar algo para Balaão. E aqui eu já faço uma pausa, irmão, para explicar algo para você. Olhe para mim. As pessoas acham que a revelação, a profecia, a palavra de conhecimento, elas são produzidas pelo coração do homem. Acham que... É comum pessoas chegarem para mim, pastor, ora aqui, para Deus falar algo sobre isso aqui, com coisa que eu posso criar a profecia, entendeu? Ou seja, com coisa que eu vou falar exatamente o que a pessoa quer ouvir. É tipo isso, entendeu? E não é assim. Deus fala aquilo que Ele quer falar. E a gente só vai captar a mensagem e passar. Em quantas situações eu já orei por alguém por uma coisa e Deus me falou outra coisa totalmente diferente? Porque a gente comunica aquilo que Deus quer passar para a pessoa. Então, aqui já nasce um conceito. Balaão, ele queria que Deus desse um aval para amaldiçoar o povo de Israel. E ele queria ouvir de Deus que ia dar certo a maldição. E é para isso que eles estão fazendo altares. E por que altares? Diga comigo, altar é uma linguagem de adoração que chega até Deus. E muitas vezes, irmão, já preguei para vocês aqui sobre a oferta, que a oferta ela tem o poder de falar. A oferta ela é uma linguagem de adoração no mundo espiritual. Isso sobe diante das narinas de Deus. Todo tipo de oferta que a gente faz é um tipo de linguagem no mundo espiritual. Então, aqui eles estão fazendo o quê? Altares para a fumaça subir e Deus trazer uma revelação de algo que Balaão tem no seu coração, que era amaldiçoar o povo. Ok? Vamos continuar a leitura e aí eu vou explicando para vocês. Ó, versículo 3. Então Balaão disse a Balaque, depois do sacrifício, depois do altar, tá, irmãos? Fica aqui junto do teu holocausto, e eu irei, porventura o Senhor me sairá ao encontro, e o que me mostrar, te notificarei. Exatamente o que eu acabei de falar, tá? Então foi a um lugar alto, e encontrando-se Deus com Balaão, este lhe disse: preparei-te 7 altares, ofereci um novilho e um carneiro sobre cada um dos altares. E então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: olha aí, irmãos, torna-te para Balaque e diga para ele, fala para ele. E tornando para ele, eis que estava junto do seu holocausto, onde Balaque tinha mandado ele ficar. Fica aí perto do seu sacrifício, do seu holocausto, que eu vou ali, falo com Deus, depois eu volto e comunico contigo aquilo que Deus passou para mim. Quando ele chega então, Balaque está lá. E aí o texto diz assim: ele e todos os príncipes dos moabitas. Versículo 7. Então proferiu uma parábola. Em algumas traduções, como a King James atualizada, fala que ele transmitiu a profecia por forma de poema. E aqui a expressão aqui é parábola, né? E disse: de Arã me mandou trazer Balaque, rei dos moabitas, das montanhas de Israel. Como amaldiçoarei o Deus
que não amaldiçoa. Olha isso aqui, irmãos. Diga assim comigo: o Deus que não amaldiçoa. Isso é sério. E aqui nasce toda uma polêmica, um conceito todo que eu posso, numa dessas outras semanas, explicar isso daqui. Porque há um texto bíblico que Deus disse para Abraão: aqueles que te abençoarem, eu vou abençoar. Mas aqueles que te amaldiçoarem, eu vou. Aí Balaque chega aqui, ou melhor, Balaão chega e fala para Balaque que Deus é um Deus que não amaldiçoa. Dá um curto-circuito na cabeça, não dá? Mas aqui é porque tem todo um joguinho de palavras no original que a gente tem que gastar uma energia muito grande para explicar isso aqui. Mas veja só o contexto. O contexto é que ele quer amaldiçoar Israel para vencer Israel na guerra, para tomar Israel, para gerar ali o seu povo, para conquistar Israel, e ele precisa de um aval espiritual. É interessante que a primeira coisa que eu noto aqui é que Deus, ele não é Deus só dos judeus. Diga assim: Deus, ele é Deus da humanidade. Porque, preste atenção, o moabita Balaque quer que o profeta Balaão, que é um profeta sem vergonha, a gente sabe, desviado, comprado, vendido, use a expressão que tu quiser, mas é um profeta. E nos dias de hoje está cheio de gente assim, pessoa que você fala: não, ali prega bem, ali fala bem, ali Deus usa, mas é um mau caráter, é um sem vergonha, é um vagabundo, presta nada. Mas Deus usa, mas Deus fala, porque essa pessoa criou uma sensibilidade espiritual. Mas o problema é que muitos desses profetas que têm esse distúrbio no caráter, normalmente as suas profecias, elas não tendem a se cumprir. Ele pode até ver, ele pode até enxergar, ele pode até revelar o teu CPF, mas não vai acontecer porque ele não tem moral diante do mundo espiritual. Porque a autoridade espiritual, ela é conquistada, irmão, diante daquilo que nós apresentamos para Deus. E não é para os homens. A autoridade espiritual a gente conquista no secreto. Sabe o que é autoridade espiritual? Só para explicar isso daqui, é eu falar de pecado de prostituição, de adultério, um monte de coisa. Se eu tenho autoridade para falar aquilo dali, é porque talvez eu venci aquilo. Primeira coisa. Apocalipse sempre diz: ao que vencer, dar-te-ei isso, isso, aquilo outro. Tudo que a gente vence no mundo espiritual, a gente conquista a autoridade sobre aquilo. Agora, tem pessoas que fazem o quê? Está falando de adultério, está falando de prostituição, está falando um monte de coisa e está praticando. Quando ele se deparar numa situação espiritual de combater um demônio, um principado, ou até alguém que incorporou um espírito de prostituição, ele não vai ter autoridade para expulsar aquilo dali. Ele não vai conseguir vencer aquilo dali. Porque na intimidade dele, ele pratica aquilo. Ou seja, ele não tem força para vencer aquilo. E aqui também tem um exemplo clássico disso, que, olha, eu entrando em outro assunto, mas também tem a ver com o que eu estou falando. Porque Balaão depois ensinou o povo a se prostituir. Balaão ensinou Balaque dizendo: ó, coloca aquelas meninas que dançam um funk bem sensual lá dentro, que eles vão se corromper. Aí eles vão se casar com ela, vão se prostituir, aí você vai encontrar a brecha que você quer. Eu já estou pulando lá para frente, né? Mas foi isso. Porque daí eles perdem a santidade, eles perdem a autoridade naquilo. Eles se contaminam, eles vão descumprir os mandamentos de Deus, aí eles vão perder a autoridade. E Balaão ensinou Balaque a fazer isso, entendeu? E aí tem Moisés, tem um monte de outros líderes dessa época aqui. E tem um homem que vem com a lança, e a Bíblia diz que a lança de Finéias. Depois disso, essa situação que eu estou contando para você é depois dessa cena aqui. Finéias, irmãos, ele vem com a lança, depois que o povo já tinha se prostituído, os caras se casou com as mulheres, aí, não, tomou de conta, o pecado tomou de conta de Israel, depois desse episódio aqui. E Finéias vem com a lança, irmão, e atravessa um homem e uma mulher, que era um judeu e uma moabita, que tinha se casado e estava numa prostituição. E ele vem, ó,
transpassa. Tem Moisés ali, tem Josué ali, tem um monte de outros líderes ali. Por que eles não fizeram isso sabendo que eles estavam errados? Porque eles também tinham culpa nesse cartório. Nesse tipo de pecado, eles tinham culpa. Então, como que eles vão exercer autoridade sobre aquilo que eles não... Moisés, então, nem se fala. Moisés, ele já vem casado com a estrangeira. Então, como que ele vai julgar um cara que está ali, que Deus tinha dito que não era para se juntar às nações? Como que ele vai fazer isso, sendo que ele é casado com uma mulher estrangeira? Então, isso ele faz com que ele perca a autoridade sobre essa situação. Eu não estou falando que ele perde a autoridade como homem de Deus no geral, não. Mas para corrigir esse tipo de pecado, ele não tem autoridade. Então, quando Finéias atravessa aqueles dois com a lança, inclusive alguns dizem que no original se atravessou pelo ânus do cara e pelo órgão da mulher. Atravessou assim, ó. Ele... Não sei, mas ele atravessou e matou. E ali começou um avivamento depois que ele fez isso. E no Antigo Testamento tem toda essa linguagem violenta, né? De matar, de destruir. Mas hoje a gente entende que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Hoje o mesmo acontece, não no sentido literal, mas no sentido espiritual. Hoje a gente sabe que essa lança de Finéias, ela não é uma lança literal, mas é uma lança talvez da palavra, de uma profecia que vai atravessar alguém. Inclusive, quando eu e a Cleise nós fomos consagrados ou ordenados a apóstolos, foi dentro dessa palavra. O apóstolo Gelson pregou esse texto aqui todinho, só que ele indo para uma outra situação, que não é essa que eu estou querendo falar aqui com vocês. E aí a gente recebeu essa unção debaixo dessa palavra, que nós tínhamos a lança de Finéias, para atravessar líderes que estavam no erro, no pecado, restaurar a santidade, um monte de coisa, né? Tem até gravado. Pois bem, então, há uma iniquidade, há um pecado que nos dá legalidade no mundo espiritual. Aqui nesses primeiros versículos que a gente está lendo aqui, ainda não existe isso no mundo espiritual. Balaão está procurando uma brecha, Balaão e Balaque, os dois estão procurando uma brecha, estão procurando um motivo para Deus amaldiçoar. E como eu estava falando antes, Deus ele não é Deus só de judeus. Deus ele é Deus da humanidade, porque outrora se pensava, como que um moabita pode invocar a Deus? Irmãos, até hoje os judeus eles têm preconceito com o gentil, invocando a Deus, buscando a Deus, chamando a Deus, porque para eles é os donos de Deus, entendeu? Para eles é o dono. Eu não digo nem todos, mas uma boa parte. E hoje em dia também já tem até uma vertente muito forte no Brasil e está crescendo, tá? Que é a vertente messiânica, judeu messiânico. Mas preste atenção, aqui nós temos um moabita, um cara ímpio, gentil, que vai buscar o Deus de Israel, preste atenção, a fim de que o Deus de Israel amaldiçoe o seu próprio. Aí ele encontra um profeta de Israel, que também é um profeta do Deus de Israel, só que é um profeta meia boca, um profeta vendido, mas esse profeta ele carrega os segredos e os códigos e as informações de como se conectar com Deus, de ouvir a Deus. E ele vai passar toda essa mecânica espiritual através do sacrifício, dos altares e das revelações. E é isso que ele vai fazer em todo esse capítulo aqui, tentando encontrar no mundo espiritual uma brecha para que Deus amaldiçoasse Israel. A pergunta que eu te faço é, ele não poderia, como moabita, invocar um dos deuses da sua cultura, da sua família? Ele não poderia invocar algum dos demônios que eles adoravam lá, em Moabe? Sim. Talvez até fez isso. E não deu certo. A questão é, o que eu quero trazer aqui hoje, é como que uma feitiçaria, uma maldição, uma palavra maligna, satânica pega em alguém, e como que alguém que já está com esses efeitos, sofrendo com isso, se livra disso.
dentro de uma visão profética e espiritual. É isso que a gente quer entender. Vamos ler aqui o versículo de número 8, vamos lá, acompanhando, aí eu vou explicando, falando, até a gente chegar no 23, quando chegar eu já entrego tudo para você. Tá? Versículo 8 diz assim, ó: como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoou? É Balaão falando ainda, tá? Mas Balaão falando para o moabita Balaque sobre o que ele queria, que era amaldiçoar. E como denunciarei quando o Senhor não denuncia? Olha aqui, volta para mim. Como denunciarei quando o Senhor não está denunciando? Volta lá na quinta-feira passada. Diabolos, caluniador e acusador. O significado da palavra diabo, que é muito mais do que uma personalidade, uma persona. A gente explicou isso. Qual é o propósito do diabo? E semana passada eu falei, mas vou citar novamente. Preste atenção, Deus ele não vai se adaptar à sua justiça, à justiça do homem ou à justiça do diabo. Deus ele tem a sua própria justiça. Ah, não, é o coração tão bom, não importa. Deus ele não julga segundo o coração bom de alguém ou segundo a malignidade de alguém, não. Ele vai julgar segundo a sua justa justiça. Por isso que a Bíblia chama ele de justo juiz. Então, como que alguém encontra brecha? Como que alguém vai fazer com que Deus sentencie uma outra pessoa? E isso, irmão, é uma polêmica tão grande entre os crentes. Ao longo eu tenho 20 anos de ministério, estudando Bíblia, irmão, eu descobri que pior do que demônio é pessoa. Pior do que demônio é o quê? Porque, querendo ou não, o diabo ele só pode reinar aqui na terra através de pessoas. 80% das operações dos demônios aqui na terra não é culpa dos próprios demônios em si, é das pessoas. E é possível oração contrária se equivale. Uma oração contrária, muitas vezes, equivale a uma feitiçaria. E por que às vezes oração contrária pega em pessoas? Porque o outro lado também tem culpa no cartório. Se você pega Mateus capítulo 18, já preguei sobre isso. Porque todo mundo, Mateus capítulo 18, versículo 18, tudo que ligar na terra é ligado no céu, mas ninguém pega o contexto. Lê o contexto depois lá na sua casa. Você vai ver Jesus falando sobre perdoar uns aos outros. E quem não perdoar vai ficar preso. E aí entra até o entendimento do cativeiro espiritual. Que aí ele conta toda a parábola do cara que devia o rei perdoou. E esse cara que devia, ele deveria ter perdoado uma outra pessoa que devia a ele, e ele não fez isso. O rei descobriu e mandou prender o cara. Aí Jesus fala, se vocês não perdoar uns aos outros, Deus não vai perdoar vocês, e acaba que vocês que não perdoam, também estão presos. É isso. Aí ele vai entrar no conceito de tudo aquilo que vocês ligarem na terra, ligado no... E a palavra no original também, ali grega, ela pode ser traduzida como prender. Então, ligar ali é prender. Eu posso ser ofendido por alguém, eu posso me sentir lesado por alguém. Tem gente crente malandra, tem ou não tem, irmão? Mal intencionada? Mau caráter? Sem vergonha? Que disfarça? Ah, não, apóstolo, mas nós estamos na dispensação da graça. Deus não vai fazer isso. Deus é todo misericordioso. Se engana você. Porque ele julga ainda ímpios, como nós temos ali Elimas, o mágico, que era um feiticeiro, que Paulo... E olha que foi um decreto simples, tá? Ele ficou cego só. Mas se tu quiser pegar o caso mais extremo, Ananias e Safira, que era crente ainda. Preste atenção. Jesus está falando sobre esse conceito. De alguém que é meu irmão, que eu poderia me resolver com ele,
que a gente poderia se acertar para o mundo espiritual não ficar achando brechas para pegar um ou outro, mas eu não faço isso porque eu estou com o meu coração muito magoado, muito com raiva. E eu apresento essa pessoa diante da igreja, Jesus vai dizer isso, e declaro ele até como um publicano, um sem vergonha, pior tipo de pessoa que puder. Ele é tirado do corpo da igreja e da comunidade dos irmãos. Isso, irmãos, traz efeitos devastadores na vida de alguém. O apóstolo Paulo reforça esse entendimento que um pode ficar. Sabe o que ele diz? Não defraude ninguém e nem engane ninguém, porque o Senhor é o vosso vingador. E sabe o que é vingador? Vingador no original é advogado especial. Vingador pode ser juiz. E ele não está falando para a gente do mundo lá não, irmão. Ele está falando entre os irmãos. Você não fica enganando o outro. Porque eu vejo, irmão, eu tenho muita história para contar para vocês. O tanto de gente que é ferida, machucada por ser crente, e ele aprendeu aquela teologia de ser uma boa ovelhinha do bom pastor que não revida, ou que não pede a Deus que Deus entre com justiça e a pessoa sofre com isso, que o cara vem para prejudicar sabendo que ele é crente e que não vai revidar. Sendo que Paulo, Jesus, existe uma teologia vasta que eu posso apresentar esse infeliz no mundo espiritual e pedir a Deus, não a minhas mãos, e pedir a Deus, Deus, faz justiça. Porque a palavra diz que o Senhor é o meu vingador. A vingança não é minha, a vingança é do Senhor. Isso a gente chama de sinais apostólicos, que às vezes para restaurar o temor na comunidade, entre as pessoas, esses tipos de sinais têm que acontecer. Só que agora, hoje, devido à moda da teologia da graça, esses sinais é demônio. Esses sinais agora é feitiçaria, receber outros nomes. Aí os caras deitam e rolam em pecado, deitam e rolam defraudando as pessoas e parece que não tem Deus mais, entendeu? Mas existe ainda pessoas que têm esse entendimento, que carregam e sabem que o mundo espiritual é real. Sabem que isso pode acontecer. E que se você tem defraudado pessoas, enganado pessoas, e se esse cidadão te apresentar na oração, tu toma cuidado, irmão, que o pau pode pegar na tua cabeça. E eu vou te falar, expulsar demônio é uma coisa, ok? E expulsar Deus, tem como? E aí? E quantas pessoas estão com crise financeira? Eu já tive muito discernimento, doente, que a gente roda a cabeça da pessoa aqui, 300 orações, vamos dar 100 voltas na praça, ato profético, faz de tudo, e não sai o problema, porque às vezes a gente não tem discernimento, que o problema não é demônio, é o próprio Deus que está julgando aquela pessoa, porque ele veio para você com a carinha de bonzinho, mas tu não sabe o que ele fez no verão passado, tu não sabe o que essa pessoa é capaz de fazer, ele está te enganando, e tem muitos pastores assim, irmãos, se deixando levar por esse tipo de pessoa. Aí eles ficam brincando que o mundo espiritual não existe, entendeu? Que o mundo espiritual não funciona. Aí é esse tipo de pessoa, quando um bruxo, um feiticeiro faz algo, pode ser o pastor, pode ser o apóstolo, o querubim ungido da congregação do Desce Fogo, que o diabo sai correndo. Que o demônio não vai respeitar título. O diabo ou o mundo espiritual não respeita título. Respeita gente de autoridade, gente que é sim ou não, gente que é honesta, gente que está ali no fio da meada, mas cumpre o que é certo, o que é honesto, a pessoa que tem palavra. Então, o mundo espiritual ele funciona assim. Voltando, mas dentro ainda do entendimento de Balaão e Balaque, o que eles queriam encontrar em Israel era isso, irmão, uma brecha, e eles não conseguem encontrar. Então, preste atenção que Balaão vai falar para Balaque dizendo, como que eu vou denunciar algo que Deus não denunciou? O que é denunciar? É falar assim, olha, vou citar como se fosse eu. Olha, o Eliseu, eu estou denunciando aqui que o Eliseu está pedindo uma bênção, mas ele está praticando isso, aquilo, outro. Sendo que no mundo espiritual, eu não estou fazendo nada daquilo que aquele cara está falando. Nada. Irmãos, até diante da lei dos homens,
Se você fazer uma falsa comunicação de crime, tu está cometendo um crime. E tu sabe que dentro da lei, eu vou usar essa expressão, da lei áurea da Bíblia, dentro dos 10 mandamentos, qual é um que se encaixa nisso aqui? Não direi falso testemunho. Aqui já está, dentro da lei áurea da Bíblia Sagrada. Então preste atenção. Como que eu vou denunciar algo que Deus não está denunciando? Eu vou inventar? Eu vou apresentar diante de Deus? Deus é besta? Deus é bobo? Deus é menino? Deus é cego, não está vendo? Como que eu posso enganar ou denunciar, fazer uma falsa enganação com um irmão, com outro e com outro? Ele não vai ver, ele não é Deus. Mas eu vou fazer isso diante de Deus? Nem Balaão desviado, irmão, ele não consegue burlar isso. Nem Balaão, sem vergonha, que estava botando no bolso dele o dinheiro do Balaque, e fazendo Balaque fazer altares e altares e altares e altares, como um besta, como um otário. Infelizmente, uma hora tem que vir pregar só sobre isso, irmão. A geração de Balaque e Balaão, que são profetas corrompidos, mau caráter, sem vergonha, que não vale nada, se ajunta com outras pessoas mau caráter, sem vergonha, que não vale nada, mas o Balaão, na pessoa de um profeta, que tem ali umas revelações, que tem ali algumas coisas, fica enganando para roubar tudo da pessoa. Então, no final das contas, irmão, todo esse capítulo aqui, Balaão jogou dinheiro fora. Ou melhor, Balaque jogou dinheiro fora. E Balaão só encheu o bolso. Só ganhou, porque não conseguiu fazer efeito nenhum. Porque chega um limite, irmão, que Balaão sabe, o profeta vendido, que ele não tem como, ele conhece essas engrenagens, ele não tem como fazer o que Deus não vai fazer. Entendeu? Não tem como. Aí, versículo 9, vamos lá. Porque do cume das penhas, ou seja, do cume dos montes, o vejo, e dos outeiros o contemplo. E eis que esse povo habitará só, e entre as nações não será contado. Ainda tomou um pau ainda. Ainda ouviu uma profecia negativa sobre Moabe. Não ouviu o que ele queria, não. Versículo 10. Quem contará o pó de Jacó e o número do fim como o seu? Aqui remete àquela profecia de Abraão. Conta o número das estrelas, conta a areia da praia. Ou seja, Balaque, que era o rei, queria destruir Israel. Mas olha a profecia aqui no mundo espiritual ainda. Não, ainda tem que se cumprir essa profecia aqui. De que como o pó da terra, como as estrelas do céu, é a descendência. Como que eu vou destruir, como que eu vou amaldiçoar se eles têm uma profecia sobre eles? E não é só sobre essa profecia antiga não, irmão. É sobre o momento agora que ele não consegue encontrar brecha em Israel. Versículo 11. Então disse Balaque a Balaão: que me fizestes? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos. Mas eis que inteiramente, ou seja, toda hora, tudo que tu falou, foi para abençoar. Versículo 12. E ele respondeu e disse: porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor colocou na minha boca? Tipo assim, eu não falei para você que as revelações não tem como eu produzir, eu vou falar o que Deus me mostrou? Exatamente isso. É porque Balaque achou que com o dinheiro dele, ele ia comprar a profecia, entendeu? A favor. Olha, Balaão é um cara sem vergonha, mas ele tem um limite. Ele tem um limite da vergonhagem dele, da corrupção dele. Existem muitos líderes hoje que estão nessa posição aqui. Eles não têm limite como Balaão tem, eles são piores, porque eles enganam literalmente. Aqui Balaque poderia falar, sabe o que então? Acabou a minha sociedade com você, vou parar de te dar dinheiro, chega, não dá mais. Mas não foi isso que aconteceu, o cara estava obstinado. Balaão falou: quanto mais dinheiro, melhor. Para mim,
Enquanto ele pagar, eu estou fazendo aqui o meu dever e vou falar o que tem que ser falado para ele. Se ele quer ouvir outras coisas, aí acontece isso, irmão. Eles vão para outra situação. Ó, versículo 13. Então, Balaque lhes disse, rogo-te que venhas comigo para outro lugar. Tipo assim, nesse monte aqui não deu certo. Vamos fazer o sacrifício, o altar no outro monte? Tentando mudar, achando que mudando de lugar, né? Vai ter outra. Olha a síndrome aí dos que gostam de profetada. Não, aqui Deus não falou, vamos para outro lugar. Deus vai falar em outro lugar. O cara está obstinado, meu irmão. E Deus já tinha falado, mas o cara, não é o que eu quero ouvir. Conhece crente assim, irmão? Já viu alguém assim? Não, aquele profeta ali falou coisas que eu não gostei. Eu vou procurar um que fala o que eu quero. Naquela congregação, naquela igreja, não falou o que eu queria. Não concordou com o meu pecado, não concordou com o que eu quero, então eu vou procurar outro. Vou manipular outro, vou em outro lugar. Mas aqui ele ainda continua com o profeta Balaão. Aí, venhas comigo para outro lugar, de onde os verás, e verás somente uma última parte deles, mas todo ele não o verás, e amaldiçoará dali. O cara insiste, gente. Versículo 14, assim o levou consigo a um campo de Zofim, ao cume do monte Pisga, edificou ali de novo 7 altares, e ofereceu um novilho e um carneiro. Irmão, esse cara tem dinheiro, que ele é o rei, tá? A gente está falando aqui de animais que na época, o boi e um carneiro, irmão, é coisa caríssima. Estou falando aqui, se fosse nos dias de hoje, era uma oferta de milhões. Você está entendendo? Valia milhões aqui. Porque esses animais aqui eram de grande porte. Inclusive o novilho, que é o touro, né? Que a Bíblia chama de touro, que representa também a primeira letra do alfabeto hebraico, Aleph, que significa força, poder, domínio. O cara está fazendo as ofertas mais altas que existia na época, né? Para o Deus vivo. Mas querendo ouvir o que ele queria. Aí o problema está errado aí, entendeu? Versículo 15. E disse Balaque, fica aqui, se o Senhor fica aqui, junto do teu holocausto. De novo, ele faz a mesma mecânica, né? E irei ao encontro do Senhor, e encontrando-se com o Senhor, e encontrando o Senhor com Balaão, pôs uma palavra na sua boca e disse, torna a Balaque, e assim falarás. Aí o versículo 17, é a mesma mecânica, irmão. E vindo a ele, eis que estava junto do holocausto dele, e ali também os príncipes dos moabitas com ele, e disse, pois, a Balaque, que coisa falou o Senhor? Aí Balaão vai responder. Então proferiu a sua parábola, ou seu poema, sua profecia, e disse, levanta-te, Balaque, e ouve, inclina os teus ouvidos, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. Inclusive essa palavra arrepender aqui é a palavra hebraica nakam. Nakam significa lamentar. Deus, aí tem uma polêmicazinha também, né? Deus não se arrepende, por que aqui? São um joguinho de palavras hebraicas, tá? Que é nakam. Nakam é lamentar, uma das outras traduções, tá? Se Deus falou, Deus agora vai chorar que nem uma criança? Vai ficar lamentando? Não, ele falou, está falado, irmão. É isso que ele está querendo dizer para Balaque, né? Porventura, diria ele e não o faria? Ou falaria ele e não confirmaria? Versículo 20. E eis que recebi um mandato de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não posso revogar. E aí, irmãos? Que Deus estabeleceu, não está? Está estabelecido, irmão. Pronto, acabou. O que Deus determinou no mundo espiritual está determinado. Não tem como. Ele está dizendo, não tem como eu revogar isso. Se Deus determinou a bênção, não tem como. Olha aqui, é no versículo 21 e no 23, que fica interessante agora. E aí eu vou entregar tudo para você, para a gente
Não, ainda tem um tempinho ainda, tá bom aqui, ainda tem tempo. 8h30. Preste atenção. Agora é que fica interessante. Por que ele não consegue revogar? Olha o versículo 21 no comecinho. Não vi iniquidade em Israel. Aqui preste atenção, aqui é Balaque ainda falando do que ele viu no mundo espiritual, do que Deus quer comunicar. Eu não vi iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor, seu Deus, é com ele, e no meio dele se ouve uma aclamação de um rei. Ou seja, não existe iniquidade, não existe maldade, pelo contrário, o povo, ao invés de estar praticando iniquidade e maldade, o que o povo está fazendo? Aclamando Deus como um rei, está estabelecendo ele como o dono de tudo. Ou seja, o povo está adorando. O que ele está vendo no mundo espiritual, o que Balaão está vendo no mundo espiritual, é a adoração do povo, é a fidelidade do povo. E como que Deus vai amaldiçoar esse povo? E como? Há outras passagens bíblicas do Antigo Testamento que o próprio Deus deu uma pancada em Israel. Chibata, mandou preso, morreu, teve gente que morreu por causa do quê? Da desobediência, do pecado. Ou seja, até o seu próprio Deus, ele mesmo tem que julgar na sua justa medida, ou na sua justa justiça. Há outros episódios, só que aqui não é esse episódio. Aqui é um episódio que eles querem encontrar um erro, uma brecha e não encontra. Faz uma pausa no 21 aí, que eu vou dar para vocês aqui duas palavras. Original. A primeira palavra aí é, diga assim comigo, Deus não viu iniquidade. Preguei muitas vezes sobre isso já. A palavra iniquidade é a palavra hebraica aqui, avon. Aqui é uma derivação, even. Ou aven, quer dizer. Aven. Avon é iniquidade. Avon, olha as traduções, irmãos. O que significa iniquidade? Problema, maldade, injustiça, idolatria, vaidade. Está ligado a um conceito de perversão, dano, infortúnio, luto, ou pessoas enlutadas, labuta, miséria, decisões injustas. Está conectado a todo esse conceito de tudo que é mal, de tudo que é ruim, de tudo que é perverso. Isso é iniquidade. Nos próximos dias aí, nas próximas semanas, talvez a gente gaste um dia só para falar sobre o conceito do pecado, da transgressão e da iniquidade. A maioria de vocês já ouviu falar sobre isso. Então, eu encontro no grego adíquia e também matatoides, que são duas palavras que são palavras equivalentes ou correspondentes do hebraico. E a palavra adíquia, muitas vezes é traduzido como injustiça e como iniquidade, tá? Se referindo ao conceito da transgressão moral das pessoas, falando da moralidade. Você ser uma pessoa libertina, perversa, coisa assim. E a outra palavra tem a ver com a futilidade, com a vaidade. Então, a iniquidade está ligada a esse conceito. Quando o profeta quer denunciar Israel, só pegaria a sentença de maldição se Israel estivesse praticando o quê? Iniquidade. Como não há essa iniquidade, há um texto também claro lá de Provérbios que diz que a maldição sem causa, ela não encontra repouso. Ela não pode repousar. Se você não praticou, como que isso vai repousar? Só que aí também tem uma série de complicações, porque Deus nos olha como ser humano indivíduo, mas Deus olha também a gente como família, e o laço sanguíneo da nossa família, e Deus nos vê também como um bairro, Deus nos vê também como uma cidade, e Deus também nos vê como uma nação. Então é possível que, às vezes, julgamentos de Deus venham individualmente para mim só.
há pecados que eu vou, há iniquidades que eu vou praticar e essa sentença vai vir contra mim individualmente. Há pecados e iniquidades agora já no sentido coletivo que eu e minha família, todos nós praticamos, então vai vir uma sentença de maldição para isso. Um bairro, a gente ouve aqui em Goiânia, por exemplo, de bairros perigosos, né? Onde comete muito crime. Muitas vezes é o reflexo de alguns pecados, de algumas iniquidades, que estão ligados diretamente àquela morte. Tráfico, né? Coisa que a gente não precisa nem ficar falando, né? Pois bem, e há também pecados que Deus vai cobrar de toda uma nação. Como que o Brasil é conhecido lá fora, hein, irmãos? Poderia falar um monte de coisa aqui, só que a gente está gravando e depois vai para a internet, e aí corta o alcance da gente, entendeu? Porque são iniquidades que lá no mundo espiritual o diabo está denunciando. O diabo está falando, olha, o Brasil é assim, olha, Goiás é assim, olha, aquela família é assim, olha, aquele crente, aí vai só diminuindo, afunilando, aquele crente é assim. Então há essa sequência. No caso de Israel agora aqui, Balaão não consegue enxergar isso, porque não existe isso. Na verdade, ele enxerga o povo aclamando Deus, adorando a Deus. O que ele vê é a adoração ao Senhor. Que no nome de Jesus, na sua vida, quando algum bruxo, um feiticeiro, ou alguém que vai lançar uma palavra contra você, que no mundo espiritual venha pairar sobre você só aquilo que é justo, só aquilo que é bom. Em nome de Jesus. Senão, você tem que corrigir isso aí. Também tem como corrigir essas coisas. Porque Israel, em uma pessoa, é possível a gente ficar santo 100%, irmão, toda hora? Mas há períodos específicos, principalmente períodos de batalha espiritual, de libertação, a gente tem que manter a santidade no máximo que a gente puder. Porque quanto mais, melhor. Quanto menos argumento tiver contra mim no mundo espiritual, melhor. Porque daí os demônios não têm como acusar. Ok? Vamos lá. A outra palavra, ele diz assim, que não encontrou maldade. Então, a palavra maldade no hebraico é amal. Diga comigo, amal. Amal está ligado, irmãos, trabalho, labuta, miséria. Também tem a ver com decisões injustas. Alguém tomou uma atitude só pela maldade. Ou seja, fez injustamente. Acontece isso ou não, irmãos? Está ligado também com travessura, está ligado também a um conceito de tristeza, de esforço desgastante, de preocupações, tanto na mente como no corpo. As palavras correspondentes no grego são as palavras copos e lupê. Copos é fadiga, trabalho duro, esforço demasiado. Lupê, palavra grega, tristeza, pesar, um aspecto emocional de uma pessoa que está vivendo uma maldade. Preste atenção. A iniquidade é um pecado ativo que eu estou praticando. Basicamente, a maldade, além de ser uma atitude também, é também já uma sentença sobre a minha vida, dentro do original. Porque maldade está ligado a um trabalho miserável, a palavra também pode ser traduzida como miserável. Labuta, como algo difícil. Querendo ou não, irmãos, a gente não tem a mania de olhar a vida de uma pessoa e julgar, aquela pessoa ali está passando aquilo por causa de pecado. É assim ou não é? É um conceito válido. É um conceito verdadeiro. E se não for ele, talvez é algo que no mundo espiritual fala contra a família, e tem que identificar isso. Também não se segue uma regra, vamos dizer assim, paulatinamente. Pode ser só um período que aquela pessoa está passando de provação, que o próprio Deus está provando. A questão é, existe um trabalhar de Deus no sofrimento, existe um tipo de sofrimento que Deus permite que a gente sofra, para a gente crescer, amadurecer, mas a pessoa chega para mim e fala, pastor, já estou há 20 anos nessa. 20 anos aí não dá, né, irmão? Há 20 anos eu não sou feliz em tal área. Há sei quantos anos eu estou assim. Irmão,
Você passar 1, 2 anos em alguma aprovação, 3 anos, sei lá. E algo que está te paralisando, é uma coisa. Outra coisa é a pessoa viver a vida naquele sofrimento. Quando a pessoa vive a vida naquele sofrimento, quando a pessoa está há muito tempo aqui dali, bem possível pode ser uma sentença contrária a ele, dentro dessa linguagem espiritual. E o que eu vou fazer? Ficar passivo? Ficar a ver navios? Que é o que um monte de crente fica. Não, irmão, eu tenho que cancelar esses decretos contrários na minha vida, saber aonde é que está esse argumento que o mundo espiritual pegou para me acusar, aonde é que o inimigo está me acusando e corrigir isso. E quando eu corrigir isso, na mesma proporção que a minha iniquidade subiu a Deus e Deus julgou ela, agora Deus ele tem que receber a minha adoração, a minha santidade, a minha vida com Ele. E é isso que muitos não querem fazer. É muitos que não querem corrigir a sua vida, colocar a sua vida no eixo. Balaque é um exemplo disso. Ele quer que Deus amaldiçoa, mas ele mesmo não quer corrigir a vida dele. Então, a maldade é uma consequência já da própria iniquidade. E isso já se torna um argumento contrário a gente. Só que nesse caso aqui de Israel, Deus está falando, eu não vi iniquidade e eu também não vi o resultado dessa iniquidade, que é a maldade. Eu não vi. Pelo contrário, eu vi o povo adorando, glorificando, exaltando e entronizando Deus como o rei. Olha aí. Irmãos, no mundo espiritual, coloca uma coisa nessa cabeça sua de pudim. No mundo espiritual, a questão é, quando se fala de batalha espiritual, de feitiçaria, de encantamento, nós vamos chegar lá, tá? Espera aí. A questão é, quem vence não é o mais forte. No mundo espiritual, quem vence é o mais adorado. No mundo espiritual, a linguagem, a moeda, o que se cobra é adoração. O que o diabo quer de seu, irmãos? O diabo quer seu dinheiro? O diabo quer teu corpo? Quer a tua vida? Não, ele quer a sua adoração. Ele disse para Jesus, está vendo isso aí, ó? Os reinos do mundo, os sistemas, os homens, quer fama, quer poder, quer não sei o quê. Ó, tudo aí eu posso te dar, porque a mim foi entregue. Só basta fazer o quê? Se prostrar em mim. E o que Deus quer? O que Deus recebe? Deus recebe adoração, irmão. A moeda mais valiosa no mundo espiritual é a adoração. E a iniquidade, ela é uma adoração das trevas. Ela sobe. E hoje nem vai dar para entrar aqui no conceito da gente pegar a palavra hebraica e ver letrinha por letrinha. Porque, por exemplo, esses dias atrás eu preguei aqui sobre a palavra hebraica olá, que inclusive está aqui, ó, nesse texto aqui, tem ela, que é holocausto. Olá. Olá significa aquilo que sobe. É a oferta que sobe no mundo espiritual. Existe uma raiz semântica de iniquidade, porque a iniquidade também ela tem essas palavras, e uma das palavras é lamed. Lamed é elevação. A iniquidade ela também sobe no mundo espiritual. Por isso que ela é passiva por Deus, de Deus decretar juízo, liberar sentenças e permissões para o diabo agir. Então, é isso. Ó, vamos lá. Voltando aqui agora, lá no versículo 22, vai lá. Então você entendeu o que é iniquidade e o que é maldade, ok? Aí o texto vai dizer o seguinte no versículo 22. Deus os tirou do Egito, e as suas forças são como a de um boi selvagem. A força do povo de Israel. Aí você conecta isso, a palavra maldade com boi selvagem. Se a palavra maldade significa labuta, miséria, trabalho exaustivo, tem a ver com cansaço, tem a ver com gente que rala e não conquista nada, e só se cansa, isso já é uma sentença da iniquidade nas nossas vidas, ok? Mas não é isso que Israel está aparentando. Israel está aparentando um boi selvagem, um boi jovem, um boi forte,
Que inclusive essa mesma expressão você encontra no Salmos 92, o próprio Davi dizendo: tu me ungiste e me deste a força de um touro selvagem. O touro selvagem, irmãos, é a representação de alguém que não é domável, que ninguém controla. Tu coloca um boi selvagem, irmão, no cercado, ele quebra a cercado, ele vai com os peitos lá. É diferente daquele animal que tu a vida toda criou ele, foi amansando, não. O selvagem está lá no meio do mato. Tu não vai amansar ele depois que ele está de certa idade. Ele quebra a cerca, quebra tudo, ou seja, tudo quanto colocar diante dele, ele está quebrando, ou seja, mostra o quê? Vitalidade, virilidade. O profeta sabe que está isso no mundo espiritual. O profeta queria olhar e falar para Balaque o seguinte: olha, Balaque, não, eles estão que nem a ovelhinha do bom pastor, não, eles estão como um boi selvagem, quebrando tudo, não mexe com eles não. Versículo 23, para a gente encerrar aqui. Eu ia citar mais coisas depois do 23, mas eu vou deixar para outro dia. Que eu vejo vocês aí, vocês estão desmotivados, um povo com a cara assim, né? Ó, esse é o clássico, né? Pois contra Jacó não vale o que, irmãos? Encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo, agora, se dirá de Jacó e de Israel: que coisas Deus tem realizado, hein? Nesse tempo. Pode ser que no futuro, é lógico que isso aconteceu, no futuro eles pecaram, e já não estava mais esse estado no mundo espiritual de santificação, de eles estarem com a vida alinhada, mas naquele tempo não. Naquele tempo Deus estava realizando milagres. Naquele tempo o céu estava aberto, prodígio de maravilha. Naquele tempo o céu estava aberto, em vez do povo estar com a cara de pastel, morrendo, não, está como boi selvagem, quebrando tudo. Vitalidade, conquistando. Ó, não vale encantamento. A palavra encantamento, eu anotei aqui para vocês, para me comentar com vocês. Ó. Isso aqui é muito doido isso aqui. A palavra encantamento é a palavra hebraica, diga comigo, nakashi. Nakashi. Nakashi significa a primeira coisa, serpente. Significa o quê? Engraçado que a serpente, a cobra, né, irmão? Ela desde a antiguidade está ligada a um conceito de feitiçaria. Lembra da feiticeira que Saul foi invocar, Pitonisa? Que é a raiz semântica de um nome de uma cobra chamada Piton. Entendeu? Aí dentro da feitiçaria mais moderna nos dias de hoje, a cobra Piton, ele é um principado lá na feitiçaria lá. Inclusive é o espírito que traz oráculos, traz sabedoria, traz adivinhações, entendeu? É uma outra história também, aí é estudar os principados. Mas olha aqui, encantamento o que é? Primeiramente, serpente. Segunda coisa, algorio ou algoro. Já viu a expressão, fulano jogou mau algoro em mim? É uma praga, irmão, para falar em um português mais simples. Uma praga que lançaram contra mim. Uma palavra maldita, uma lashon hará. E também pode ser traduzido como feitiçaria. Porque o que é a feitiçaria? Eu disse isso aqui semana passada, eu vou dizer de novo para você. A feitiçaria, irmão, sabe o que é? Eu vou lhe dar um exemplo. Você tem uma empresa, amém? Você tem uma empresa, você quer prosperar. Você está indo bem. O vizinho do teu lado está com nada. Não prospera, não vence. Talvez ele trabalhe com a mesma coisa que você, o vizinho do lado. Só que ele é um cara invejoso, maldoso, ele quer te danificar, ele quer te prejudicar. Ele tem a ideia, eu vou fazer uma feitiçaria para esse vizinho meu aqui. Para os clientes dele virem para mim, para ele quebrar, para ele ter problema lá. A feitiçaria começa com esse desejo no coração da pessoa. Com essa malignidade dentro da pessoa.
A pessoa então vai procurar um bruxo, um feiticeiro, um encantador, um médium, sei lá o que tipo, ou um profeta desviado também, né? Ele está entendendo isso hoje, um sem vergonha aí. Vai encontrar alguém que tem uma espiritualidade, eu vou usar essa expressão, que tem uma espiritualidade aguçada. Que, oh, irmão, né? Querer falar não, mas hoje em dia tem cada crente também que eu assim, meu irmão, esse daí se jogar um búzio, tem certeza que consegue ler. É diante de Deus, eu vejo cada uma na internet, mas deixa, isso é outro assunto, tá? Mas preste atenção. Ele procura essa pessoa que tem esse poder mediúnico, esse poder espiritual. Não, eu quero amaldiçoar alguém. Ele vai pegar aquele desejo dele, vai substancializar aquele desejo em forma de uma oferenda, de um sacrifício, vai ser invocado uma entidade que vai receber aquela oferta, aquela adoração, aquela linguagem, e vai levar aquilo no mundo espiritual, irmão. Qual é a diferença de eu apresentar a Deus e apresentar os demônios? Diga assim, Deus trabalha com a justiça. E o diabo? Com o que, irmãos? Com o contrário, com a injustiça. O diabo, ele não vai se importar se você está errado ou não. Ele quer te beneficiar, ele quer atrasar o outro. Por que quando a gente ora aqui é possível um trabalho, uma feitiçaria ser quebrada, e é quebrada? Porque quando a gente invoca a Deus, Deus manifesta a justiça dele, ok? E a justiça dele vai quebrar a injustiça do diabo. Porque, poxa, irmão, poxa, irmã, tu não merecia aquilo. Tu estava lá com a tua empresa prosperando de boa. Tu nunca nem xingou aquele cara, tu nunca nem falou nada para aquele cara, tu simplesmente estava fluindo, acontecendo, e aquele cidadão resolveu fazer uma feitiçaria para te atrapalhar. Volto de novo àquele contexto de Mateus capítulo 18. O diabo, ele não faz nada sozinho, não, irmão. Ele precisa que as pessoas entrem em conflito. Quanto de malignidade, de perversidade, que é o próprio homem, a própria pessoa, com a intenção ruim do seu coração, buscando demônios, aí se associando a demônios, que é para aumentar a força espiritual, para fazer mal para alguém. A questão de pegar ou não pegar é: pega em quem tem brecha, pega em quem não entende essa justiça e pega em quem não se levanta para se defender. Porque o mundo espiritual, ele é um tribunal. Ele é o que, irmãos? Então, irmão, quando eu chego aqui e falo assim, olha, Deus, eu estou aqui com esse empresário. O vizinho dele, bruxo, maldito, promíscuo, dou lá todas as qualidades, fez um encantamento. Invocou certo tipo de demônio para prejudicar esse empresário aqui. E olha, Deus, esse empresário aqui, ele não fez nada contra aquele cara. É por inveja dele, é competição, é honra. Por que aqueles demônios vão perder a força rapidinho que a gente começa a orar? Por que aquilo dali vai ser desfeito? Porque a justiça de Deus vai se manifestar, irmão. E aí, às vezes, acontece até do bruxo, do quem fez o trabalho, vai levar pau também. Ele já estava no pau antes, mas queria transferir essa paulada para os outros. Mas ele vai levar agora, não de demônios apenas, vai levar de Deus. Há pessoas que a feitiçaria pega por passividade, por ele não batalhar, por ele não se levantar no mundo espiritual e falar, Deus julga a minha causa, Deus dá um basta nisso daqui. Porque até na lei dos homens existe um processo que ele pode ser julgado à revelia. É quando você não se apresenta no dia da audiência. O juiz, ele pode julgar a sua causa porque você não se apresentou e dar ganho de causa para outra, mesmo você estando certo, ok? Mesmo você estando 100% honesto. Então, o que acontece muitas vezes é isso no mundo espiritual em relação a pessoas que não estão procurando a Deus para se defender. E muitas vezes, por muita teologia de muitos pastores aí, não, Jesus já fez tudo, você não precisa fazer nada. Mas o pau está pegando aqui na minha vida, o trem está dando ruim aqui, estou cheio de doença, enfermidade, problema surgiu. Não, mas tem na graça, irmão. Na graça você não pega mais nada, não. Não vai nessas besteiras, não, irmão. O mundo espiritual, ele continua o mesmo. A graça é só mais uma vantagem que Deus nos deu
para encobrir um monte de pecado que a gente tem e que a gente comete. E todo mundo aqui é errado. A questão é se a gente está melhorando, se a gente está... Meu pai falava isso para mim direto, né? Família nordestina, conforme a gente vai buscando a Deus, mano, a gente tem que virar gente. Menino, tu não vai virar gente, não? Era assim que ele falava. Então, a gente tem que virar gente. E gente honesta. O certo é certo, o errado é errado. No mundo espiritual, o que vale é isso, irmão. O certo, o errado, errado. Por que a gente vai orar e vai desfazer feitiçaria e bruxaria? Porque um amante entrou no caminho, fez um feitiço e o maridão lá todo bobão. Eu sou pagano, eu sou bonitão. Não, meu irmão, é só feitiçaria na tua cabeça. E manipulação da energia sexual. Por que a gente vai orar e Deus vai dar vitória para a esposa? Porque a amante é injusta. Ela opera na iniquidade. Ela opera na injustiça. Então, é essas coisas que a gente tem que aprender. E olha aqui. A palavra ainda encantamento vem de uma outra palavra hebraica que é nakashã. É a mesma raiz, né? Viu? Nakash. Sabe o que significa isso? Assobiar ou sussurrar. Normalmente um encantamento, um feitiço, você vê a pessoa... Uma vez eu e minha esposa fomos morar lá na Bernardo Saião, e a mulher contando para mim que uma pessoa esquisita, estranha, entrou na loja dela e ficou só... E ela disse que depois que aquela pessoa... Não comprou nada, ficou só fazendo uns trem lá esquisito. E ela disse, pastor, depois que aquela pessoa saiu, ninguém mais entrava aqui nessa loja. Depois que aquela pessoa saiu, já tem uma semana que a gente não está vendendo, está dando tudo errado. Tem gente passando mal aqui dentro. Porque aquela pessoa lançou um feitiço, um encantamento. A raiz da palavra encantamento, feitiçaria, não é só aquele cara que vai na encruzilhada fazer um trabalho. Aqui dali é uma só das artes mágicas. Mas há a pessoa que ele está sussurrando, liberando palavra, coisas secretas, ele está invocando a entidade para amaldiçoar alguém. E por que a gente vai lá e ora e o mal tem que sair? Porque botou ali na injustiça, e a gente está com a justiça. É isso, irmão, que nos dá autoridade, é a gente trabalhar na justiça, no que é certo. Porque como que eu vou defender uma pessoa que está no erro? Como que eu vou falar, a pessoa chega aqui, pastor, ora, porque eu queria aquele homem para mim. Uma vez eu contei nas lives aí para vocês, aí, com uma mulher um dia chegou para mim, botou 3 fotos assim, né, na mesa, falou, pastor, esse daqui tem 42 anos, é o meu marido. Falei, que glória a Deus, né, irmã, que bom. Não sabia, né? Esse outro aqui, pastor, é um paquera, tem 30 e pouco. E o novinho de 25 é o meu namorado. Eu não sei qual é o de Deus para mim. Tu já pensou, irmão? O que eu faço com um cidadão desse? Como é que a gente lida com uma pessoa assim? Até explicar a Bíblia para uma praga dessa, entendeu? Como é? E crente, irmão. E lá na hora do culto do louvor chorando. Como? Eu falei, irmão, se eu orar aqui, e dentro do entendimento que eu tenho, a senhora cai fulminada. Porque a senhora está totalmente errada. O básico era isso, era cair aqui fulminada e restaurar o temor. Olha aqui, gente, ó. O que está a situação dessa mulher? E aí eu dei uma bronca bíblica nela e ela não voltou mais nunca. No mínimo foi procurar outro que desse aval, porque tem um carro bonito, tem uma condição melhor, acha que qualquer um vai engolir umas palhaçadas dessa, entendeu? Como é que faz, irmão, para trabalhar assim? Tem como. É como um amante chegar para mim e falar, eu quero aquele marido e pronto, acabou. Ora aí, pastor, para mim, para aquele cara divorciar e sair da esposa dele e vir para... Irmão, como é que faz? Não dá. Aí eu vou ser o Balaão, vou falar, olha, não tem como eu amaldiçoar o que Deus abençoou. Mas tem cara que vai pegar esse dinheiro, irmão, tem cara que vai pegar essa demanda.
Tem cara que vai pegar isso só para se auto-beneficiar. E vocês cuidado com isso, viu? Tá cheio de gente assim aí. Na internet agora, meu irmão, na internet tá assim, nós fazemos qualquer negócio. Nós fazemos qualquer negócio. Ó, para você ter ideia, a palavra correspondente grega de Nakashi é a palavra ófice no grego, que significa literalmente uma serpente, uma cobra, tá? E aí, esse ato de sussurrar é a mesma coisa que o barulho da serpente. Ou seja, a pessoa está espraguejando no entendimento hebraico da raiz. O cara viu uma cobra fazendo aquele barulho, ou daquele chocalho, não sei. Use aí qualquer um, lembra aí de qualquer um do som que cobra faz. É a mesma coisa quando a pessoa está praguejando alguém, amaldiçoando alguém, liberando feitiçaria para alguém. Ou seja, esse é o som da serpente, a maldição. E quantas línguas de serpente tem aí, irmão, amaldiçoando? Ixi, que só aqui já dá outra pregação. Mas a última palavra para a gente finalizar e orar e cancelar tudo isso no mundo espiritual contra a nossa vida. Ó, a palavra adivinhação é a palavra hebraica Kesem. Kesem também significa bruxaria e no sentido mais negativo da palavra, oráculo. No livro que eu escrevi agora, que acho que daqui umas 2 semanas está pronto, tá? Eu falei sobre oráculo lá na palavra original. Oráculo tem a ver também com uma carga, um peso que se coloca sobre alguém. E lá eu falo mais profundamente um pouquinho. Mas a palavra também pode ser traduzida como adivinhação, bruxaria e oráculo. Essa palavra Kesem vem de uma raiz semântica de Kansan. Kansan significa adivinhar ou práticas de adivinhação, ou, olha a tradução, alguém que quer obter uma sentença divina. Eu quero adivinhar porque eu quero receber uma sentença divina. A palavra grega correspondente à palavra grega mageia, que daí deu origem à palavra em português, magia. Nós temos aqui mageia. Magia ou feitiçaria são práticas semelhantes a essa. Kesem, essa palavra adivinhação, refere-se à prática de adivinhação, buscar o conhecimento futuro ou aquilo que é desconhecido por meios sobrenaturais. Está envolvido na Bíblia hebraica e é frequentemente associado com práticas proibidas que envolvem a consultar espírito, interpretação de presságios ou até mesmo outros métodos de ocultismo para obter insights ou prever o futuro. E até mesmo essas práticas estão ligadas diretamente com... Hoje, nos dias de hoje, tem bola de cristal, carta, tarô, lemão, um monte de coisa aí. Então, tudo isso já vem, né? Inclusive, esses dias atrás eu preguei uma mensagem que fala sobre o rei da Babilônia que matou uma ovelha, tirou o fígado e leu o fígado. Leu a informação que estava no fígado. Tem a ver com isso também. Ler entranhas de animais era uma das práticas também de feitiçaria da época. As entranhas. E as entranhas têm um lado espiritual. Também eu estou querendo até escrever um livro sobre isso. Porque não é só as entranhas dos animais. As entranhas nossas também, os nossos órgãos, aqui é um corredor de informações espirituais. Então, o bruxo pega a entranha do animal e lê. Depois de um ritual de invocar os demônios. Tem tudo isso. Tudo isso são práticas de quê? De adivinhação. O profeta Balaão disse: contra Israel não vale, não pega, nem encantamento e nem adivinhação. Por quê? Porque não se tinha brecha, porque não se tinha iniquidade, porque não se havia maldade. Sabe qual que é o nosso problema, irmão, às vezes? Que a gente não consegue desfazer o mal, porque muitas vezes a gente tem culpa no cartório também. Muitas vezes é isso. Nós temos culpa no cartório. E aí as coisas ficam
tenebrosas, vamos dizer assim. Vamos se colocar de pé para a gente orar? Agora, irmão, nós vamos fazer a oração. A gente se estender um pouquinho mais, porque é necessário, irmão. Eu acredito, Jesus diz, sabe o quê? A palavra de Deus diz, sabe o quê? Errais por não conhecer as Escrituras, lembra? E nem o poder de Deus. Por que eu vivo uma vida de iniquidade? Porque eu não conheço as Escrituras. Se eu não dou as Escrituras para você, se eu não te ensino Bíblia, sabe o que acontece? Eu, como pastor, como líder, vou ficar enxugando gelo. Vou ficar enxugando gelo. Daí eu vou e resolvo o seu problema imediato aqui, mas você não tem o conhecimento para se defender, ou não desenvolver aquela vida de novo, e você, como não tem conhecimento, vai e pratica tudo de novo, e aquele mal volta de novo. Ou seja, você vai vir aqui, eu não vou te limpar de fato, vou ficar só orando por você, superficialmente, vou limpar, espiritualmente falando, para você voltar a se sujar. Não é mais fácil eu te ensinar a banhar? Fica limpinho, irmão, fica aciado, né? Fica, para isso não voltar. Mas dentro de um sistema religioso, quanto mais as pessoas forem ignorantes, melhor. Porque é mais fácil de manipular. Esse não é o nosso caso. Nosso caso é dar Bíblia para você, informação para você, e depois, se a gente for útil, se a gente for uma instrumentalidade de Deus para a sua vida, se a gente é uma resposta de Deus para você, a gente tenta te ajudar e assim a gente soma. Porque há um poder também quando a gente se une. Esses dias atrás eu preguei sobre as 3 palavras que Jesus nos ensinou, que era concordância, sinfônia, palavra grega, uma só voz. Se vocês concordarem acerca de qualquer coisa, a palavra é sinfônia, que inclusive deu origem à palavra sinfonia. Sinfonia é vários instrumentos tocando uma música só. Aí ele diz, quando vocês se reunirem em um lugar, a palavra reunir é sinago, que deu origem à palavra sinagoga. Há um poder, irmãos, quando a gente se junta para orar uns pelos outros. Uma coisa é você lutar sozinho, outra coisa é você lutar com pessoas que entendem e sabem lutar. Outra coisa é você ficar esquentando o banco de religiosidade. Não. Eu quero que agora, neste momento de oração, a gente suba no mundo espiritual para recolher, para tirar todo o argumento contrário à nossa vida. E aí sim, o encantamento, a feitiçaria, a bruxaria, a maldição, a praga que alguém lançou, a inveja, ela vai ser desfeita. Coloque assim as suas mãos sobre o seu coração. Se no momento dessa oração você sentir uma tontura, um mal-estar, um enjoo, qualquer coisa, você senta na cadeira, tá? Sentir uma coisa estranha, senta na cadeira. Para você, como a gente tem um déficit de obreiros aqui, ainda está começando agora a igreja, ainda não tem muitas pessoas para nos ajudar. Mas eu quero que você ore comigo. A gente se estender um pouquinho mais, porque é necessário, irmão. Eu acredito, Jesus diz, sabe o quê? A palavra de Deus diz, sabe o quê? Errais por não conhecer as Escrituras, lembra? E nem o poder de Deus. Por que eu vivo uma vida de iniquidade? Porque eu não conheço as Escrituras. Se eu não dou as Escrituras para você, se eu não te ensino Bíblia, sabe o que acontece? Eu, como pastor, como líder, vou ficar enxugando gelo. Vou ficar enxugando gelo. Daí eu vou e resolvo o seu problema imediato aqui, mas você não tem o conhecimento para se defender, ou não desenvolver aquela vida de novo, e você, como não tem conhecimento, vai e pratica tudo de novo, e aquele mal volta de novo. Ou seja, você vai vir aqui, eu não vou te limpar de fato, vou ficar só orando por você, superficialmente, vou limpar, espiritualmente falando, para você voltar a se sujar. Não é mais fácil eu te ensinar a banhar?
Para falar, fica limpinho, irmão, fica aciado, né? Fica para isso não voltar. Mas dentro de um sistema religioso, quanto mais as pessoas forem ignorantes, melhor, porque é mais fácil de manipular. Esse não é o nosso caso. Nosso caso é dar Bíblia para você, informação para você, e depois, se a gente for útil, se a gente for uma instrumentalidade de Deus para a sua vida, se a gente é uma resposta de Deus para você, a gente tenta te ajudar e assim a gente soma. Porque há um poder também quando a gente se une. Esses dias atrás eu preguei sobre as 3 palavras que Jesus nos ensinou, que era concordância, sinfone, palavra grega, uma só voz. Se vocês concordarem acerca de qualquer coisa, a palavra é sinfone, que inclusive deu origem à palavra sinfonia. Sinfonia é vários instrumentos tocando uma música só. Aí ele diz, quando vocês se reunirem em um lugar, a palavra reunir é sinago, que deu origem à palavra sinagoga. Há um poder, irmãos, quando a gente se junta para orar uns pelos outros. Uma coisa é você lutar sozinho, outra coisa é você lutar com pessoas que entendem e sabem lutar. Outra coisa é você ficar esquentando o banco de religiosidade. Não. Eu quero que agora, neste momento de oração, a gente suba no mundo espiritual para recolher, para tirar todo o argumento contrário à nossa vida. E aí sim, o encantamento, a feitiçaria, a bruxaria, a maldição, a praga que alguém lançou, a inveja, ela vai ser desfeita. Coloque assim as suas mãos sobre o seu coração. Seja um mantenedor desse ministério. Deposite seu voto de fé, sua oferta, seu dízimo, nas contas bancárias ou através do Pix. Pix Bradesco, 62 984 93 3100, é celular. Pix Banco do Brasil, Pastor Eliseu Lustosa 2, @gmail.com. Pix Caixa Econômica Federal, Pastor Eliseu Lustosa, @gmail.com. Ou através das contas bancárias, Banco Bradesco, agência 3756, conta corrente 86390, dígito 4. Banco do Brasil, agência 3656, dígito 0, conta corrente 30384, dígito 4. Em nome do Eliseu Lustosa da Silva. Conta da Caixa Econômica Federal, agência 1009, conta corrente 36760, dígito 5. Conta poupança da Caixa Econômica Federal, agência 1009, conta poupança 73442, dígito 3. E se você quiser fazer pelo PayPal, é pastoreliseuLustosa@gmail.com. E se você que mora fora do país, você pode estar enviando pelo Western Union, pode estar enviando o comprovante no WhatsApp 5562 984 93 3100. Desde já, agradecemos a sua contribuição e que Deus te abençoe.